Com o Norte 2020 preservamos o nosso património e asseguramos as memórias do nosso cotidiano. Esta candidatura Rota das Catedrais foi preparada entre os anos 2015 e 2016 e foi apoiada com fundos do Norte 2020 no ano de 2016. Trata-se de uma importantíssima operação da Rota das Catedrais a Norte, que abrange edifícios muito relevantes do património arquitetónico português em 7 cidades: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Lamego, Miranda e Bragança. Estes edifícios são edifícios que estão abertos ao culto, portanto mantêm o seu uso religioso normal, e isso por si só atribui-lhes uma enorme importância nos usos e nos costumes e nas práticas religiosas e culturais do território. Simultaneamente são peças emblemáticas de um legado monumental português, que foram legitimadas por processos de classificação e de proteção a que estão sujeitos, e ao mesmo tempo são recursos turísticos muitíssimo importantes no norte do país. O turismo no norte do país tem vindo a desenvolver-se de uma forma muito intensa nos últimos anos, tendo apenas tido a interrupção que todos conhecemos da pandemia, e estes edifícios são edifícios muito visitados e muito procurados. São marcas das cidades e do território e por isso têm uma afluência turística muito grande. A operação teve em atenção todas estas dimensões desses edifícios. A candidatura foi financiada com um valor que ronda os 2,5 milhões de euros e abrangeu componentes muito diversas, dependendo das condições que os diferentes edifícios apresentavam. Em alguns casos, a atenção foi mais dirigida ao património arquitetónico, fachadas, coberturas, caixilharias, vitrais. Outras vezes foi mais dirigida ao chamado património integrado, e aí estamos a falar de retábulos, pintura, mobiliário. Portanto, todas estas dimensões visaram qualificar e valorizar os edifícios e, em alguns casos, também permitir que a visita, principalmente a visita turística, fosse uma visita em melhores condições. Portanto, também se melhorou essa dimensão dos edifícios. Os trabalhos aqui começaram-se pela Capela do Santíssimo, onde estamos presentemente, pelo coro alto e também pela torre e a fachada da igreja na parte exterior. São 3 empreitadas distintas, em que cada uma delas foi objeto de um procedimento concursal em que diversas empresas concorreram. A escolha destas áreas de intervenção, no caso da Capela do Santíssimo, decorreu do facto de nós termos os retábulos em degradação bastante acentuada, nomeadamente na zona inferior, por causa das umidades ascensionais que vêm do pavimento do exterior da rua e que nós tínhamos que resolver rapidamente, correndo o risco de perdermos. O caso também das pinturas sobre tela que não estavam visíveis neste momento por oxidação e alteração dos materiais que a constituem, e por isso essa foi uma das escolhas essenciais. Também porque esta capela é extremamente importante em termos de culto. A Capela do Santíssimo é o primeiro sítio onde as pessoas que entram aqui à sede de Lamego se dirigem, e por aí é a nossa escolha. Em segundo lugar, acabamos por escolher também a zona do coro alto, porque é uma zona pouco visitável e porque nós também tínhamos planeado criar um circuito de visitação ao interior da sede de Lamego, e nesse caso nós queríamos dar algum destaque a essa zona que é muito pouco conhecida pela maior parte dos nossos visitantes e que reúne um conjunto de peças extremamente importantes.
O facto de se ter podido beneficiar de fundos europeus foi vital, porque estamos a falar de um conjunto vasto de edifícios, de uma rota que de facto se estrutura no norte do país, e o apoio permitiu que tudo fosse feito no mesmo momento. Portanto, esta ideia de circuito turístico foi possível apenas porque a operação correu toda ao mesmo tempo. Há ainda um outro aspecto que é muito relevante. A Direção Regional de Cultura do Norte fez a direção da candidatura e de toda a operação, mas com o apoio de entidades locais. Estas parcerias sensibilizaram muito estas entidades e nós percebemos que após a operação, algumas destas entidades reservam também parte do seu financiamento para continuar a cuidar do património.